Faz 50 dias que eu decidi que iria aprender a correr. É estranho dizer aprender a correr, porque na verdade todo mundo sabe correr, né? A questão é que nós humanos fomos perdendo a necessidade de correr, já que a gente não precisa mais caçar e nem lutar pela nossa sobrevivência. E com isso fomos perdendo também a capacidade de correr. E eu posso dizer por mim, porque sou exatamente essa pessoa que, se precisasse hoje fugir de um perigo, provavelmente eu morreria. Então esse, por si só, já é um dos motivos pelos quais eu decidi que sim, ia aprender a correr. Mostrar para o meu corpo que ele tem essa capacidade e só precisa ser treinado. Outros motivos para eu ter começado a correr foi o livro Outlive. Ele fala sobre o VO2 máximo, que representa o volume máximo de oxigênio que o corpo consegue consumir durante um exercício físico intenso. Ele é medido em mililitros de oxigênio por quilograma de peso corporal por minuto. E segundo o livro, quanto melhor o seu VO2 máximo, maiores são as tuas chances de ter uma longevidade com qualidade de vida, ou seja, viver muitos anos e de forma saudável. Visto que o meu VO2 provavelmente é horrível, mesmo com 23 anos de idade, isso acendeu uma luzinha de alerta na minha mente. Pra vocês terem ideia, meu fôlego é tão ruim que eu não consigo caminhar e falar ao mesmo tempo sem ficar totalmente sem ar. No meu trabalho eu mando muitos áudios falando com os meus clientes, né, atendendo eles, e simplesmente depois de um tempo eu fico sem ar, ofegante, mandando um áudio. Além de que eu tenho uma escoliose leve na coluna, o que me faz sentir muito desconforto lombar, sem que eu consiga ficar de pé por muito tempo sem sentir dor. E mesmo depois de ter feito anos de pilates e anos de academia, isso não resolveu a minha dor, mesmo o reforço muscular e o alongamento tendo sido indicados para isso. E eu não sei explicar o porquê ou como, mas a corrida até hoje foi o que realmente fez eu ter um resultado muito significativo nas minhas dores na lombar, na coluna. Então isso por si só já é um grande incentivo pra mim. E eu não quero aqui dizer que a academia ou pilates não são bons, não vão te ajudar, ou de repente não vão ajudar aí na tua dor lombar, na tua dor na coluna, enfim, cada caso é um caso. Mas eu só queria realmente falar da minha realidade e da minha experiência. Eu já tive esse surto de querer correr antes e, apesar do resultado, como eu disse, eu senti muita diferença nas minhas dores com a corrida. Eu passei um dia inteiro sem sentir dor e isso não acontecia há muitos anos. Mesmo assim, eu acabei desistindo da corrida, porque era realmente muito difícil e desafiador para mim. O meu fôlego sempre foi ruim, meu corpo todo doía, e eu sei que tem muita gente aí que também sente isso. Então, por isso, dessa vez eu tomei a decisão de realmente não desistir e pensei em uma estratégia para que dessa vez as coisas realmente acontecessem. E eu vou compartilhar essas estratégias e como tem sido essa experiência nesse vídeo com vocês. A gente sabe que a corrida tá vivendo um hype no momento, né? E eu digo, que bom que ela tá, né? Que bom que a nossa geração tá buscando ter uma vida mais saudável. Eu acho que a corrida traz muitos benefícios, tanto físicos quanto mentais. Te dá resiliência, disciplina. Se tu consegue ultrapassar os teus próprios limites, isso te prepara para viver os desafios diários da vida. E o objetivo desse vídeo é dizer que eu sei que é difícil começar a correr. Eu sei que ver outras pessoas correndo já muito bem faz se sentir incapaz de comparar, talvez, ou sentir que tu não consegue chegar lá. Mas eu quero mostrar que sim, que a gente consegue, vocês e eu também. A gente só precisa perder o hábito de querer que as coisas aconteçam do dia pra noite, porque não é assim. Se correr já é difícil sem música, quase impossível. Bora pro treino. Nesses 50 dias eu evolui muito, mas eu ainda sou péssima e tenho muito para melhorar. E aí que entra a minha nova estratégia. Da outra vez que eu tentei correr, eu saía sem um objetivo.
corria com alguém que tinha uma capacidade muito melhor que a minha e tentava acompanhar ela dando o meu máximo a cada tiro de corrida. E isso era muito cansativo, não só fisicamente, mas mentalmente. Eu fazia a experiência de correr ser horrível e não tinha como eu ter vontade de correr de novo no próximo dia. Então, dessa vez, eu e o ChatGPT criamos uma planilha de treino e eu me propus a fazer diferente. Sair de casa com um objetivo de treino, dar o meu melhor naquele objetivo e se sentisse que estava melhorando, dar um pouquinho mais. Mas também deixar um pouco pro próximo treino, sabe? Aquele gostinho de quero mais, para que eu sentisse que no próximo dia eu ia conseguir um pouco mais e me deixar ansiosa para correr de novo. E essa sensação é incrível, tu ficar ansioso para ir praticar algum exercício físico, algo que te faz bem. E claro, eu tô fazendo assim, seguindo essa estratégia, porque eu não corria nada, nem 100 metros sem ter a sensação de que ia morrer. Então, o continuar é mais importante para mim do que a performance em si. Pelo menos nessa fase inicial. Meu primeiro treino foi fazer 6 ciclos de 3 minutos caminhando e 1 minuto correndo. No próximo dia, eu evoluí esses 6 ciclos para 10 ciclos. Depois, eu diminuí o tempo de caminhada para 2 minutos e 30, depois para 2 minutos, depois para 1 minuto e meio e 1 minuto. E nesse meio tempo eu também comecei a aumentar a corrida para 1 minuto e 30 e depois 2 minutos, até que teve um dia que eu acho que nunca mais vai sair da minha mente, da minha memória, em que eu corri os 2 minutos e senti que tava sobrando. Eu tava me sentindo muito bem, muito disposta. Eu tinha fôlego, tinha oxigênio nos meus pulmões sobrando. E eu consegui fazer 2 voltas inteiras na pista sem parar. E eu acabei fechando os 3 km, né, e terminando o treino daquele dia. Então eu fiquei com aquela sensação de que eu podia mais no próximo dia, sabe? Que é exatamente o que eu tinha comentado antes com vocês. E eu tenho total consciência que isso pode parecer uma quantidade ridícula, mas pra mim foi uma sensação incrível. Eu fiz as 2 voltas com um sorriso enorme no rosto, porque foi a primeira vez que eu corri sem o meu cérebro gritando pra eu parar e eu tentando controlar o meu cérebro. Eu consegui correr aproveitando e, claro, ainda muito concentrada na respiração, porque se eu desse um deslize, o meu fôlego ia pro espaço. Aí já começa a ficar muito ofegante, faltar o ar e dar aquela dor chata no abdômen, sabe? Então essa foi outra estratégia, que é controlar a respiração. Respirar pelo nariz, soltar pela boca devagar. Isso fez muita diferença na minha evolução, no meu processo de ir melhorando a corrida, porque eu sempre sentia aquela dor no abdômen e conseguindo controlar a respiração, respirar com calma, né, isso fez muita diferença e eu não sinto mais aquela dor chata no abdômen. Então, né, antes eu respirava aquela respiração sem ar, sabe, que a gente fica... No começo eu fazia isso quase que a corrida toda e agora eu consigo. E aí isso faz com que eu consiga correr por mais tempo, né? Sem precisar parar porque eu tô sem ar. E outra estratégia que na verdade não foi muito planejada, mas aconteceu, foi me inscrever em uma corrida oficial. Então sim, eu fiz isso. Eu nem corro 1 quilômetro sem parar ainda, mas vou correr uma corrida de 3 km, que foi a que eu me inscrevi. Boa parte da minha família também tá entrando nesse mundo da corrida, e aí a gente conversou e resolveu, nos empolgamos, né? Resolvemos todos nos inscrever nessa corrida que vai acontecer aqui na minha cidade. Oi, Doguinho! Oi! E aí alguns se inscreveram na corrida, eu não sei, não faço ideia de que cachorro é esse. Alguns se inscreveram na corrida de 3 km, que foi meu caso. Tá atrapalhando. Outros se inscreveram na corrida de 5 km, né, que o pessoal que já corre, né, já tá mais avançado que eu. E outros vão só caminhar também. Tem alguns que vão correr na corrida de 3 km que já correm e vão, na verdade, para competir, para tentar pegar pódio, conseguir chegar ali entre os primeiros. O meu caso, eu não tô nem aí pra colocação que eu vou ficar, se eu vou chegar em primeiro e em último, não faz diferença pra mim, na verdade. Claro que lá na corrida, de certo, a adrenalina faz a gente querer ir bem, né, com certeza. Mas a minha intenção é realmente me desafiar, tentar fazer o meu melhor e não necessariamente
pegar uma boa colocação, enfim. O objetivo é realmente ir pra me divertir, tentar melhorar o meu desenvolvimento, pegar ainda mais gosto pela corrida e fazer com que essa seja uma experiência legal e fazer com que eu queira evoluir cada vez mais nos treinos e participar de outras corridas e entrar mais nesse universo. Sentir mesmo o gostinho que é correr com outras pessoas que também estão ali incentivando, então acho que a experiência vai ser muito, muito legal. Ainda mais ter tantas pessoas que eu amo ali comigo participando desse processo. Bom, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma a melhorar aí o teu processo de corrida, de repente te incentivar a começar a correr, ou voltar a correr, quem sabe, ou até ir buscar algum outro esporte, né? Acho que o importante é a gente se movimentar e buscar sempre evoluir. Hoje eu fiz, então, fechei mais um 3km e eu melhorei um pouco o meu ritmo. Nas últimas vezes o meu ritmo foi de 8h44 e hoje eu consigo fazer 8h30, então baixei um pouco, consegui baixar mais um minuto, né, do tempo geral, então foi uma corrida muito boa e é muito legal ver que todo dia, todo treino eu tô conseguindo evoluir um pouquinho. Então, recapitulando, eu acho que o que eu quero deixar de mensagem nesse vídeo é: se você tem vontade de correr, de começar algum esporte, e hoje isso parece muito distante, parece muito difícil. Eu entendo, eu passei por isso. Na verdade, eu ainda tô nesse processo. Mas eu acho que os benefícios são imensos, tanto fisicamente quanto mentalmente, e te traz uma força de vontade muito grande. E a gente se propor a fazer coisas que hoje parecem muito difíceis nos dá força de viver mesmo pra qualquer outra coisa. Porque quando a gente consegue fazer uma coisa que parece impossível e com treino, com persistência, com constância, aquilo passa a se tornar uma coisa boa, a gente acaba encontrando prazer no desconforto, porque os benefícios que esse desconforto te traz são muito maiores que os malefícios. E eu acho que isso é ser adulto, é tu escolher as lutas que tu quer enfrentar, sabe? Então, o que eu quero dizer é que se de repente agora parece muito difícil, a gente precisa ir fazer todo dia um pouquinho e se desafiar todo dia um pouquinho pra, no final, a gente encontrar um resultado, né? É no processo que a gente vê a mágica acontecer e que a gente se encontra. A gente precisa aproveitar o processo. Então, dessa vez, acho que a minha principal estratégia, que foi uma coisa que eu não fiz da outra vez, é não pensar no final. Não pensar em quando eu vou conseguir correr 3km sem parar. Eu quero chegar lá. E eu tenho esse objetivo, mas o principal não é conseguir correr 3km sem parar. É a experiência, é o processo que eu tô vivendo pra conseguir chegar nesses 3km, sabe? E eu tenho certeza que quando eu chegar nos 3km, eu vou querer chegar nos 5 e assim por diante. Então, os 3km parecem muito distantes agora, mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou chegar neles e vou querer mais. E eu acho que essa é a beleza da vida. A gente aproveitar o processo das coisas, aproveitar o trajeto e enxergar desafios enormes e então bater eles, né, conquistar eles, passar por eles e aí ver que ele não era tão grande assim e depois encontrar outros desafios.